Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Tapa de Amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, prepara o papel e a caneta, porque se até os tapas de amor até hoje nós falamos sobre saúde emocional, isso mesmo. Vamos imaginar que vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui, ó. Bom dia. A Amanda tem que chegar para começar a aula, gente. Linda. Nossa, chegou uma mulher poderosa aí demais. Minha coach maravilhosa. Beijo, Cris. Vai gostar do que eu vou falar hoje. Vamos lá. Que a gente vai conversar hoje aqui no nosso Tapa de Amor. Pessoal, vai, Carlinha, bom dia, bom dia. Vai convidando aí a mulherada para essa aula, que hoje nós vamos falar de saúde profissional e construir hoje o que eu ia falar para vocês. Foi muito gostoso, foi revisitar a minha história. Eu desejo muito que isso que eu vou trazer para vocês hoje inspirem vocês e vocês possam, a partir de hoje, ter uma percepção bem diferente a respeito de empreender, a respeito do seu profissional, da sua saúde profissional, tá? Eu tenho certeza que tudo que eu tenho para falar para vocês sobre essa saúde também, nós não vamos conseguir terminar no dia de hoje. Já ganhando um cafezinho aqui. Ai, que xícara linda, adorei. Já preparou seu café aí pra gente começar? Pode ser. Bom dia, Simone, querida. Vai encaminhando aí, tá chegando aqui minhas estrelas maravilhosas. O Adri, convida o resto do nosso grupo lá para estar aqui agora. Gente, eu confesso que eu não sabia se eu ia conseguir vir fazer a nossa Tapa de Amor hoje. Tá chovendo. A Maria Alice, parece que né, ela sente que a mãe levanta. Mas aí eu falei, não, eu vou, vai dar certo. Vocês nem sabem, né? Eu tô me deslocando para poder vir para casa da minha mãe de manhã para poder fazer Tapa de Amor com vocês. Nós tivemos, vamos lá, vamos começar então. Convida aí as amigas e, claro, vai ficar salva aqui a live, mas a gente sabe a importância de assistir ao vivo, porque depois passa, depois eu assisto, e aí quando você vê, você tá atolada de coisas e você não assiste mais. Nós tivemos aqui nos Tapas de Amor Inicial falando da base para a construção de uma vida próspera, abundante. Ai, Fran, mas a gente esteve falando da saúde emocional, de lar emocional. Bom dia, Dani. Bom dia, Tami. A questão é, vamos imaginar que nós, mulheres, homens também, mas eu estou aqui falando para mulheres. Simone, que bom te ver aqui, querida. Vamos imaginar que a nossa vida é como uma laranja cortada ao meio e que cada fatia dessa laranja, cada gominho dessa laranja representa uma das áreas da nossa vida que aqui no meu feed eu fiz para vocês uns vídeos, eu não sei se você chegou a assistir, acompanhar, as 7 principais áreas da nossa vida, que se a gente hoje não estiver olhando para elas, se a gente negligenciar alguma dessas áreas, o que vai acontecer? A conta vai vir e vai vir muita dor. E eu comecei falando sobre saúde emocional com vocês. Então, nos primeiros Tapas de Amor, a gente falou sobre lar emocional, a gente falou sobre você estar bem emocionalmente, você construir um lar saudável, falamos ontem sobre perdão, falamos ontem sobre orgulho, falamos sobre você se permitir viver sem essa dor aí que você carrega e se apegou a ela. E hoje nós vamos começar falando de saúde profissional. Por que essa escolha, Fran? Porque vamos lá, se a sua saúde emocional está bem, consequentemente vai afetar o seu profissional, todas elas caminham juntas, uma afeta a outra. Se a sua saúde profissional está bem, melhora o seu relacionamento familiar, gente, melhora a sua autoestima, tudo melhora. Ah, Fran, eu vou começar primeiro pela saúde emocional, depois eu vou focar na familiar. Gente, por ser uma laranja, uma roda, significa o quê? Trabalhe todas as 7 áreas ao mesmo tempo. São 7 saúdes. Tem aqui no meu feed um vídeo que eu falo das 7 saúdes. Hoje nós vamos falar da profissional. E aí eu quero dizer aqui o seguinte, eu estou aqui falando com certeza com mulheres que são empreendedoras. Ai, Fran, não sou, eu não tenho um negócio próprio, eu trabalho hoje dentro de uma empresa, mas a questão é, desenvolva um olhar empreendedor. Gente, caiu a minha ficha. Fala, mãe. Deixa eu levantar um pouquinho. Eu tô meia Não, parece que você tá lendo. Curvada? Vamos lá, eu posso levantar aqui. Não, tá bom assim, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? Não, então vamos lá.
Por muito tempo eu fugi disso, o que você é, Fran? Eu sou psicóloga. É a minha formação, é a minha especialização, mas eu sou empreendedora, gente. Eu fugia desse nome, nem eu sei porquê. E hoje eu percebo o seguinte, empreendo desde cedo. Eu tô aqui com a minha mãe do meu lado, que não vai deixar eu mentir pra vocês. E eu tenho certeza que você empreende também sem nem saber. O que é, Fran? Eu empreendi desde muito cedo nos meus sonhos. Talvez hoje você empreende sim ou não esteja empreendendo. E por não estar empreendendo, tá vindo uma dor aí na sua vida profissional. Porque vejam bem, vamos lá. Primeira coisa é que quando eu tenho uma percepção de que eu sou empreendedor, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós temos uma juíza aqui assistindo a nossa live, gente. Olha que sensacional. Eu posso imaginar o seguinte, que a partir do momento que eu passo no concurso, que a partir do momento que eu sou contratada numa empresa, que eu sou CLT, pronto, eu tô segura, aqui eu não preciso mais buscar evolução, eu não preciso mais, eu sei que não é o que acontece com ela é maravilhosa, tá sempre buscando estudar, evoluir. Mas a questão é que eu caio muito facilmente nesse erro. Já sou formada, já sou psicóloga, tenho especialização, já tenho várias formações, então agora eu vou ficar aqui sentada no meu cantinho e simplesmente eu vou ganhar dinheiro. E aí, gente, é um dos maiores erros que você pode cometer na sua vida, você achar ou acreditar que depois que você se formou, você escolheu a sua profissão ou você abriu o seu negócio, pronto, agora você pode sentar na janelinha e ver a paisagem. E aí vai doer demais. Então a questão é, desenvolva um olhar empreendedor, um olhar líder, não importa onde você esteja. Como começar, Fran? Assume essa postura. Assume essa postura, você não trabalha para os outros, você trabalha para você. Não importa qual seja a área que você trabalha hoje, você trabalha para você. Mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa, você trabalha para você. Mesmo que você trabalhe hoje, enfim, que você seja concursado, que você tenha passado no concurso, você trabalha para você. Isso significa o quê? Que se você começa a mudar a sua visão de que você trabalha para você, independente se o seu salário é fixo ou não, independente se você vende ou não, independente do que você faz, você já vai começar a mudar o seu olhar. Eu não tinha esse olhar. Eu comecei a empreender, gente, com 13 anos, né, mãe? Com 13 anos eu saí de casa pra morar sozinha. Fran, mas era pra jogar vôlei. Mas, gente, hoje eu entendo que eu estava empreendendo naquele momento. O que isso significa? Eu estava, olha só, buscando sonhos, buscando meus objetivos. Isso é empreender. E eu já ganhava para isso, porque eu ganhava escola particular. Eu estudava em escola particular em troca do vôlei. E assim eu fui até os meus 17 anos, quando eu me formei, já morando em Santa Catarina. Cheguei aqui com 16, saí aos 13 anos, morei em outros lugares antes. E quando chegou aqui, o que aconteceu? A mesma coisa. Deixa eu contar para vocês. Eu estudava de manhã, ganhava a faculdade pelo vôlei, chegava e ia almoçar num restaurante. As atletas do vôlei, quem não sabe aqui, quem tá chegando aqui, eu fui atleta por muitos e muitos anos. Quando a gente fala que é profissional, é o quê? Ela ganha para fazer isso, né? E eu almoçava num restaurante e trabalhava lá, lavando prato, limpando mesa. Aquilo me dava um dinheirinho, porque era o horário que eu tinha durante o almoço. Dali, era lá pelas 2 horas mais ou menos, a gente tinha que seguir pra academia, malhar à tarde, pra ir pro treino, pra chegar à noite sempre captando os times que eu passava. Então eu chegava, eu ainda tinha que administrar as compras da casa, ver se estava tudo caminhando. E, gente, era difícil demais, meu Deus. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, o quanto isso me fez crescer, o quanto que isso, hoje eu posso dizer de boca cheia pra vocês aqui que eu empreendia desde essa idade. E aí a questão é o seguinte, né, cheguei, me formei em psicologia com 22 anos, comecei a minha especialização, desejei lá na minha especialização, na psicologia, abrir minha clínica, ter clientes, né, e sempre comecei, agenda lotada, já era um pouco conhecida por causa do vôlei, trabalhava muito, mas em determinado momento, quando eu estava lá na faculdade, eu escutei os professores falando assim, olha, vocês não vêm com essa de querer abrir clínica, trabalhar com psicologia clínica, porque você vai sentir uma dor muito grande na sua vida, porque você não vai ganhar dinheiro, você vai morrer de fome. E, gente, eu tinha procurado a psicologia porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu queria clinicar, porque eu queria, não era clinicar, eu queria ajudar as pessoas, e o jeito que eu via de fazer isso era através da clínica. E aí eu falei, pronto. Aí o professor, eu lembro como se fosse hoje, oi Lu, bom dia, minha amiga Cíntia entrando aí também.
Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu decidi assim, meu Deus, vou ter que trabalhar numa empresa, porque os nossos próprios professores, não todos, diziam, dentro de uma empresa você vai ter segurança, dentro de uma empresa você vai ter um salário fixo, porque senão você vai morrer de fome, você vai ter que sentar, abrir no seu consultório, esperar cliente cair no seu colo. Meu Deus, eu lembro como se fosse hoje o dia que eu falei, abri uma vaga na RBS aqui, região de Blumenau, e eu falei, a RBS é afiliada da Globo aqui. E eu lembro que tinha uma amiga minha, Gil, que eu amo demais, que ela falou, amiga, abriu uma vaga de estagiário, é a sua hora. Eu ainda treinava, estudava e agora eu queria fazer estágio também. Conversei com o meu técnico, me apoiou, participei de um processo seletivo, lembro como se fosse hoje, várias e várias etapas desafiadoras, e eu era atleta, gente. Então eu tava apaixonada por aquele desafio, né, gostoso de ir lá, praticar e tentar ganhar. E eu, nossa, me agarrei com unhas e dentes aquela vaga, porque vocês imaginem, você se formar em psicologia há 10, 11 anos atrás, já sabendo, 10, tô certa, mãe? 10, 11 anos atrás, já sabendo que você já estava atuando dentro da área corporativa, que você já tinha experiência, era 11 anos, né? Era algo assim, ó, sensacional, já ia me dar um diferencial gigantesco, ainda mais trabalhando dentro da RBS. E aí começou a minha tortura, gente. Vocês imaginem o seguinte, eu era atleta, eu saí de casa aos 13 anos, então, ou seja, mãe e pai não mandavam mais em mim, né, mãe? Eu fazia as coisas por conta própria. Quem mandava era técnico, mas era muito aquela coisa assim, não de mandar, mas de dizer, olha, aconselho e tal. Então, eu já tinha uma cabeça que pensava por conta própria. Eu era livre, vivia viajando. Então, a gente ia pra competições, viajava, eu tava o tempo todo o quê? Eu era uma pessoa que era do mundo, né? E aí, de repente, eu pensei, nossa, eu vou entrar dentro de uma empresa, vai ter lá pessoas, eu vou trabalhar com treinamento, com palestras, eu vou construir palestras e treinamentos. E quando eu entrei dentro do RH de uma empresa, gente, eu lembro como se fosse hoje, eu dentro de uma salinha fechada, tinha uma janelinha bem alta lá em cima, que eu via uma plantinha se mexer de vez em quando, e ali dentro me botaram atrás de um computador, nada contra, honro demais essa experiência, minha líder até hoje, uma queridona. E aí, Fran, o que você vai fazer? Você vai trabalhar você vai aprender sistema de pagamento, folha de pagamento, você vai aprender sobre tudo isso. E aí, gente, começou uma tortura, porque eu tinha feito psicologia, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria ajudar, eu queria contribuir, de repente eu tava sentada atrás de um computador, fazendo o quê? Folha de pagamento, planilhando, fazendo recrutamento e seleção, ainda que isso eu gostava, porque eu tinha que fazer dinâmicas e tal. E aí, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, você lembra, mãe? Meses, né? Foi máximo 6 meses. O que começou a acontecer comigo, pessoal? Olha só. Eu não sabia, naquela época eu não tinha essa visão que eu falei quando você começou a live aqui hoje, que era o seguinte, a visão de que eu trabalhava pra mim, não trabalhava pros outros. Eu comecei a adoecer, eu comecei a emagrecer demais, eu comecei a cair o meu desempenho no vôlei e a diretoria na época que cuidava da gente e tudo mais começou a perceber, tá acontecendo alguma coisa com a Fran. E tinha uma psicóloga que acompanhava a gente, né? E eu lembro como se fosse hoje, eles me chamarem pra conversar e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu trago agora pra você refletir aí na sua vida. Olha como às vezes é isso que acontece também. Eu tava sofrendo, eu tava triste e eu me cobrava. Por que eu tô triste? Eu passei no processo seletivo para trabalhar com psicologia dentro de uma grande empresa. Eu tenho uma oportunidade excelente e é tudo que eu sempre queria. Eu continuo estudando o que eu amo. Eu jogo vôlei, eu ainda jogo, consigo jogar. Agora, o que tá acontecendo? Eu me cobrava. Por que eu não tô feliz? Por que eu não tô satisfeita? E essa psicóloga me ajudou a refletir naquela época o seguinte, Fran, o que tá acontecendo? Você é uma menina que tem um valor de liberdade muito grande. Você tem um valor de liberdade e que hoje, o que tá acontecendo? Quando ela me questionava como é que eu me sentia, eu falava, eu me sinto presa, eu me sinto um passarinho preso na gaiola. E lá eu não consigo trazer minhas ideias, eu não consigo trazer minha criatividade. E aí, gente... pela primeira vez na vida, eu fui pedir demissão de um lugar aonde eu tinha lutado muito pra estar. Eu cheguei a ter febre de 40 graus, pra ter coragem. Vocês lembram da pamonha que eu sempre falava pra vocês? Aquela menina que não dizia não pra ninguém, que tudo que todo mundo pedia, vamos lá, eu vou fazer, tô aqui contigo, e de repente eu tinha que chegar e dizer, olha, isso não é pra mim, pra pessoas que depositaram confiança em mim, pra pessoas que tinham me dado uma oportunidade. E aí eu passei o final de semana inteiro refletindo, eu lembro como se fosse hoje chorando. E aí eu cheguei e falei, olha, não eu tô saindo,
Ainda eu lembro que eles lutaram, não, precisa pra ficar. Eu lembro da minha líder não ter aceitado de cara, e aí foi mais dolorido ainda, porque eu tinha que dizer o porquê, os motivos. E aí, gente, eu saí. E isso foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Depois dali, o que aconteceu? Eu compreendi que, e aqui eu trago pra vocês, por isso que hoje, como profissional que ajuda mulheres que desejam empreender na sua vida, nos seus sonhos, que tenham essa visão de uma mulher que empreende, é o seguinte: esteja alinhada com seus valores, porque você pode estar em qualquer cargo, em qualquer profissão, ganhando muito bem, com a sua saúde familiar excelente, com a sua saúde emocional não tão legal, porque vai afetar ali. A questão é o seguinte: se você não se conhecer e não souber quais são os seus valores, se você não souber o que te move, e isso a gente não aprende na infância, a gente não aprende, ninguém ensina a gente não tem uma aula de gestão emocional, de autoconhecimento na escola, na faculdade. E, gente, eu tinha feito psicologia, nem dentro da faculdade de psicologia, bom dia, minha amiga, eu tinha estudado sobre valores. Olha só, foi no mundo do coach, nas formações de coach que eu fiz, que eu fui adquirir ferramenta para ajudar as pessoas a alinhar valores. O que são valores? São as necessidades que cada ser humano tem. São as necessidades que são tão importantes quanto hoje tomar banho, escovar o dente, tão importante quanto eu comer, tão importante quanto eu dormir. Aprendeu, né, minha amiga? É verdade. Foi uma virada de chave tão grande na vida dela. Tão importante quanto eu fazer tudo isso para sobreviver é eu respeitar os meus valores. E o meu principal valor eu descobri ali, quando eu não tinha nem me formado em psicologia, devia ter uns 20 anos de idade, que eu descobri que eu tinha que ser livre. E liberdade envolve aí cada uma aqui, por mais talvez todos vocês que estão aqui me ouvindo tenham esse valor de liberdade. Nossa, Fran, eu também busco isso. Só que você pode se sentir livre dentro de uma CLT. Você pode se sentir livre dentro de uma empresa. Isso que talvez na época a psicóloga não me ajudou a refletir, mas você pode, a liberdade está aqui na sua mente. Você pode se sentir livre trabalhando dentro de uma empresa. Você pode se sentir livre estando num relacionamento. Olha só, você pode se sentir livre estando num concurso, tendo passado em um concurso, trabalhando para uma empresa que não seja sua. Mas naquela época eu não entendia assim. A minha liberdade envolvia eu trabalhar para mim. E aí, gente, o que começou? A minha próxima carreira profissional, eu lembro como se fosse hoje, eu fui ser agente comunitária, né, mãe? Eu lembro de passar no concurso como agente comunitária, e naquela época ajudou por quê? Olha só, olha que interessante quando eu olho pra minha carreira, né? Eu não tinha chefe, não tinha uma pessoa que ficava no meu pé, mandando, falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu tinha que fazer o meu horário, cumprir a tabela daquelas casas que eu tinha que visitar. Eu ainda fazia psicologia e eu adorava fazer isso. Por quê? Porque eu ia falar com pessoas, conversar com pessoas. Então, às vezes, eu tirava um dia da minha semana para fazer aquela visita, para conversar com as pessoas, saber como elas estão naquela minha região. E, em contrapartida, eu tinha tempo para estudar, para focar nas minhas coisinhas. Mas eu também fiquei muito pouco tempo como agente comunitária de saúde na cidade de Pomerode, que eu honro demais. Foi a cidade que me aceitou, que me acolheu de braços abertos aqui, quando eu vim para Santa Catarina. E aí logo em seguida abriu o edital de convocação para conselheira tutelar. Adoro, né, mãe? Não, se eu olho para trás, eu tenho certeza que você, olhando para sua história hoje, olhe para sua história a partir da nossa live de hoje e identifique pontos em comum. Identifique o porquê que em determinados lugares você amou estar. Identifique o porquê que em determinados lugares você odiou estar, porque tudo isso vai falar sobre os seus valores. E valores é a motivação certa para a gente empreender. A gente já vai falar sobre isso. Quando aí abri o edital de convocação para conselheira tutelar, eu tô contando um pouquinho da minha história, gente, porque sim, é novo e as pessoas que estão chegando aqui não me conhecem ainda, tá? E talvez até você que me conhece há muito tempo não me conhece, nem sabe dessa história. Eu tenho certeza que tem amigas minhas aqui que não sabem. E falar e contar a minha história assim como você contar a sua, é libertador, porque a gente aprende com a história do outro, né? Histórias se conectam, histórias inspiram. Então eu fui pro edital de convocação como conselheira tutelar e era da seguinte forma: na cidade de Pomerode você tinha que se inscrever e haveria também, naquele dia, haveria uma votação. A gente foi pro Teatro de Pomerode, você tinha, acho que era 2 minutos para fazer uma apresentação em público para todas as entidades que iriam votar para você ser ou não conselheira. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeira vez que eu fui falar em público para um número grande de pessoas, e aí todo mundo fala assim: nossa, Fran, nasceu com o talento de falar em público, né, com a comunicação.
Nunca vou me esquecer o dia que eu peguei o microfone pra falar em público. Eu tinha 2 minutos pra me apresentar. Eu tinha uma colinha, você podia levar uma colinha. Meu nome é Franciane, sou estudante de psicologia, desejo fazer isso e isso pelas crianças e tal. Como é que eu desejava participar, viver enquanto conselheira tutelar, o que eu ia desejar, como é que eu ia trabalhar. Gente, eu gaguejei tanto, a minha voz não saía. A única, tá? A única. E tinha eu nunca me esqueço dele, e tinha um senhor por trás da gente que ele cutucava a gente quando o horário tava acabando. Tipo assim, falta 30 segundos, eram 2 minutos. Se eu não me engano, se alguém tiver aqui e acompanhou essa história, pode confirmar pra mim. E eu gaguejei tanto que o pessoal começou a rir. E aí eu assim, ai gente, eu não tô conseguindo, deixa eu tentar mais uma vez. Aí o cara me cutucou, eu falei assim, ai deixa eu tentar de novo. E aí eu tentei de novo, e foi um fracasso de novo, e a galera caiu na gargalhada de novo. Gente, vocês têm noção? Eu podia ter ido pra casa, cavado um buraco, me enfiado lá dentro, e nossa, nunca mais eu vou falar em público na minha vida. Mas não, aquilo ali foi um estímulo. Olha só como o vôlei, um esporte, né, ele ajuda a gente a ser resiliente, a enfrentar desafios. E aí eu tomei uma decisão ali que foi o seguinte, não, eu quero aprender a falar em público, e aí passei como conselheira tutelar, se eu não me engano foi a segunda mais votada, alguma coisa assim. Comecei como conselheira tutelar na cidade de Pomerode, onde eu atuei por 4 anos, e é o seguinte, por que eu amava também estar lá? Mesma coisa, eu não tinha um líder. Conselheiro tutelar são 5 pessoas, era assim pelo menos naquela época, que elas juntas trabalham pelo bem-estar da criança e do adolescente, que era um nicho que eu amava, eu queria muito trabalhar com crianças naquela época, trabalhei por muito tempo. E a gente não tinha um líder, são pessoas autônomas que elas trabalham, eram 4 horas por dia de trabalho, na verdade eram 20 horas semanais, então você podia dividir isso, eu vou trabalhar 4 horas hoje, amanhã eu vou trabalhar um pouco mais, e eu conseguia mais uma vez, ali eu já comecei a clinicar. Ali eu lembro que eu já tinha clínica em um período, já tinha me formado em psicologia, eu já tinha o conselho tutelar que me dava uma base, uma segurança financeira, e eu tinha a especialização que eu fazia em Florianópolis todo final de semana, né, a cada 15 dias. Então essa era a minha vida, e ali eu passei por 4 anos e foi uma outra escola pra mim ser conselheira tutelar, porque ali eu lidei com as maiores mazelas. Vocês imaginem você lidar com criança abusada sexualmente, ali foi a maior escola de psicologia que eu tive na minha vida, por isso que hoje eu não tenho medo de nada que chegue pra mim enquanto profissional. Por quê? Porque eu lidei com a pior dor do sofrimento humano, né? E isso me ajudou demais, né? Foi uma virada de chave muito grande na minha vida e honro demais essa história. E como conselheira tutelar, então, atuando ali durante 4 anos, eu saí. Nesses 4 anos, eu trabalhava, imagina, não tinha um líder, então existia ali também uma dificuldade, porque eram 5 pessoas, 5 cabeças diferentes pensando sobre a mesma coisa. E, gente, era um tentando liderar o outro, e ali eu tive lições de liderança tão forte, porque eu tinha que ser, olha só, eu já tinha sido capitã em todos os times que eu passava. Ali eu passei, e eu lembro que a conselheira que tinha sido mais votada junto comigo saiu, e aí ficou eu, e aí, ó, Fran, toma a frente, lidera. E aí eu tinha que liderar e eram pessoas mais velhas que eu. E nossa, ali foi lições de liderança que eu levo pra minha vida. De saber assumir o seu lugar, de saber dizer o que você pensa, porque era homens, mulheres. E aí assim foi. Ali eu conheci amigas que eu tenho até hoje na minha vida. Saindo do conselho tutelar, então, teve um determinado momento que eu precisei matar essa vaquinha, porque eu tinha uma segurança, uma estabilidade em ter aquele valor fixo ali mensal e a clínica. Só que eu desejava viver de clínica, eu desejava viver já aí na especialização, conhecendo a psicologia positiva, eu já desejava viver de palestras, viver dando treinamentos. E aí é o seguinte, não tinha como, não encaixava mais eu trabalhar 20 horas no município, né, como contratada, e eu ainda tá clinicando. Então, a minha mãe tá aqui, não me deixa mentir, eu lembro que eu trabalhava, gente, até atendendo, eu começava no conselho de manhã e ia até 11 horas da noite, sábados também, e domingo era o dia que eu tirava para poder planejar atendimentos pra semana. E aí chegou um dia nessa correria, nessa muvuca, minha mãe e meu irmão já estavam morando em Santa Catarina, que a gente lembra, mãe, como se fosse hoje, a gente indo pra Jaraguá assistir o jogo de vôlei da seleção brasileira de vôlei. Ela tá falando aqui trauma. A seleção brasileira de vôlei ia jogar em Jaraguá do Sul e eu e uma amiga minha mãe e meu irmão, a gente apaixonados por vôlei, eu já não estava mais no vôlei, ali foi também a coragem. Quando eu me formei, eu parei o vôlei, aí eu comecei a carreira como conselheira tutelar e aí a clínica, né? Tive que fazer essa tomada de decisão que também não foi fácil. E aí nós batemos de carro.
eu naquela correria que eu vivia, né, vambora, vamos correr. Tava chovendo muito e ali naquela serra de Jaraguá do Sul, quem é daqui da nossa região sabe qual é, tava chovendo muito, eu atrás de um ônibus, eu freiei, o ônibus parou. Não foi totalmente erro nosso, o ônibus parou, é o seguinte, né, tinha um ponto de ônibus com pessoas esperando, em vez de ele entrar pra pegar as pessoas, tinha uma poça de água grande, esse foi a justificativa que eles deram. Ele não entrou, ele parou no meio do asfalto. E aí eu fiz a curva e de repente tinha um ônibus parado no meio da rua. E aí, gente, eu lembro como se fosse hoje um caminhão vindo na outra direção. E naquele instante eu pensar, se eu curvar pra passar pelo ônibus, nós vamos bater de frente no caminhão. E aí eu lembro de pisar no freio, o carro igual um sabão, entramos embaixo do ônibus, né, mãe? Batemos de carro, graças a Deus não aconteceu nada com nós três. Só que o fato é o seguinte, eu bati de carro na Serra de Jaraguá, chovendo, não pegava um telefone. Uma amiga minha me esperando pra poder... eu tava comigo os ingressos e as entradas do jogo de vôlei, era Brasil e Itália, né, mãe? O ingresso estava lá. O ingresso estava lá, exatamente. A minha amiga me esperando e eu sem telefone. E eu preocupada com ela, gente. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, olha como eu era. Em vez de eu estar preocupada que eu tinha batido o carro, eu tava preocupada que a amiga tava me esperando. A polícia ficou com tanta dó, que eu fiquei tão desesperada, porque naquela época eu estava... Isso é uma outra história que eu vou contar pra vocês quando a gente for falar de saúde romântica e familiar. Eu tinha me divorciado, olha só. Eu tava sozinha, não sabia o que fazer com aquele carro, não sabia, tava perdida. E o policial teve dó, deu carona pra gente, o carro ficou lá e seguimos... Seguimos molhadas pra Jaraguá do Sul, dentro do carro da polícia. A polícia deixou a gente lá tô lembrando aqui, me emocionando. A polícia deixou a gente no ginásio, encontrei minha amiga. Lá eu encontrei a Débora Hoffman, que é uma psicóloga de Pomerode, uma psicóloga de Pomerode, hoje ela trabalha na Rede Anglo. Essa mulher, a gente fez uma amizade, ela me levou pra palestrar no Brasil inteiro pela Rede Anglo. Te honro demais, Débora. Assim como a Margaret também, que eu não sei, eu acho que ela tinha entrado aqui, as duas. Uma era diretora do Dr. Blumenau e ela era psicóloga. Foi ali também que foi um baita, né, foi pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha nome nenhum, quando eu não era conhecida aqui na região. E aí é o seguinte, daquele dia em diante, aí eu voltei de carona com a Débora. Chegou lá do vôlei, em vez de eu prestar atenção no jogo, eu tava preocupada em encontrar uma pessoa de Pomerode que eu pudesse pegar carona pra voltar, né, mãe? E aí a gente voltou com a Débora, e ali a gente voltou conversando, e nessa conversa com a Débora dentro do carro, surgiu um trabalho pro meu irmão, passou a trabalhar como professora auxiliar no Dr. Blumenau e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com os líderes do Dr. Blumenau, começar uma carreira, ali eu já tinha formação em coach também, começar uma carreira usando a psicologia positiva, que é o Positive Coach, eu tinha acabado de voltar dessa formação, e aí ali foi o start, porque ali eu comecei a trabalhar com vários líderes, comecei a trabalhar com professores, honro demais essa escola também, né? E por que eu tô contando tudo isso pra vocês, meninas? Porque em vários momentos, quando eu olho pra minha história, eu percebo o seguinte, meus valores estavam ali, estavam estampados na minha cara, mas eu não sabia identificar. E aí eu tive muitas dores, tentando me encaixar em lugares que não me encaixava, que não faziam parte da minha essência. Eu tive muitas dores tentando ser como as pessoas. Ah, não, se todo mundo tá todo psicólogo indo pra empresa, eu tenho que ir pra empresa. Tá todo mundo estudando pra passar no concurso, eu tenho que passar no concurso. E naquela época, gente, há 10, 11 anos atrás, empreender, você pensar, eu ser uma psicóloga que tinha formação em coach, eu fui tão julgada, tão criticada. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era coach. E um dia, eu passeando na internet, caiu aquela formação no meu colo. Uma das únicas empresas que davam formação de coach aqui no Sul, que era muito conhecida, era a Sociedade Brasileira de Coach, a Flora e o Vilela, que são sensacionais. E aí caiu aquela formação no meu colo pra treinar pessoas, desenvolver pessoas, e eu lembro que eu nem sabia o que era. Eu falei, gente, isso parece ser bom, gostei, curti, é o que eu quero, e eu me joguei nessa formação. E eu voltei de lá tão apaixonada, só que a questão é a seguinte, quando eu comecei a praticar, vocês sabem da briga que existe psicologia e coach. Eu fui muito criticada, eu era recém-formada como psicóloga, eu tinha minha formação, eu tinha que me divulgar, e aí começou, nossa, vocês não têm noção, a pressão para que eu não agisse nessa área, para que eu não falasse de coach, eu enfrentei tudo isso e fui pra frente. Hoje, olhando pra trás, eu digo, já empreendia desde os 13 anos de idade, buscando meus sonhos, acreditando, só que eu não sabia. E aqui, a pergunta que eu faço pra vocês é,
é, você tá empreendendo hoje na sua vida, nos seus sonhos? Você tá trabalhando para você ou você tá trabalhando para as pessoas? Você pode trabalhar dentro de uma empresa com uma percepção de empreendedora, de líder, que assume a sua vida, que pensa que eu estou trabalhando para mim. Hoje, se eu estivesse lá dentro da RBS ainda, talvez eu pensaria o seguinte, como é que eu posso ser livre e empreender aqui dentro? Mas eu não me arrependo de nada que aconteceu. Agora, eu não tô querendo, incentivando vocês aqui, você tem que sair do seu trabalho fixo, da sua renda fixa, e você tem que buscar abrir o seu próprio negócio. Não, eu tô dizendo aqui para você olhar os seus valores, porque talvez uma das dores que você está sentindo hoje é, eu estou servindo as pessoas certas? Eu estou servindo no lugar certo? Se toda profissão é servir, eu não me sentia, naquele lugar que eu estava, servindo da forma certa. Eu estava servindo, analisando planilha de custos, de contratação, recrutamento e seleção. Eu queria servir pessoas, mas eu queria servir de forma diferente. Então, aonde você está hoje, você pode entregar a sua missão, o seu talento. Você sabe também, né, Jamile, psicóloga e coach, vocês sabem, vocês não me deixam mentir o quanto isso foi dolorido há 10 anos atrás, vocês não têm noção. Os meus próprios professores me questionavam, me cobravam, como é que eu tinha ido buscar fazer coach? Foi uma das primeiras psicólogas da região, muito cobrada, muito criticada, e hoje eu tenho certeza que inspirei muitas a fazerem também, porque elas viram a diferença no meu mindset, porque eu passei aquela formação trabalhando e foi tirada aquela, como diz a minha amiga, aquela escama dos olhos, em que eu falei, gente, eu passei a ver a vida de uma outra forma, mudou a minha percepção de vida, mudou a forma como eu passei a olhar para minha carreira, para as coisas, e a partir dali eu tive clareza e certeza de quais eram os meus 5 principais valores. Saber os meus valores hoje faz com que eu pergunte assim, isso que chegou até mim, esse cliente, essa oportunidade, se encaixa nos meus valores? Faz sentido com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vibro, com aquilo que é a minha essência, com aquilo que hoje é tão importante quanto aprender a escovar o dente, quanto escovar o dente, tomar banho, comer, que é respeitar a minha essência. Se faz sentido, tô dentro. Se não faz, hoje eu tenho autoconhecimento, maturidade emocional e um lar emocional saudável, que foi o que a gente falou nos primeiros tapas de amor, para saber dizer não para aquilo que não faz sentido com a minha essência. Mas nem sempre foi assim, porque eu não me conhecia. Eu tenho essa resistência em fazer coach por ser psicóloga. Gente, passei muito por isso e tô aqui dizendo pra vocês o seguinte, se libertem, nós somos livres. Teve um determinado momento que eu pensei assim, mas eu tenho livre-arbítrio, o que me impede? O que me impede? Por que eu não posso ser psicóloga e coach ao mesmo tempo? Quem é psicóloga que sabe dessa dor? Foi transformador, exatamente. E foi transformador por quê? Porque você na formação, você aplica o coaching em você. Você aplica as ferramentas de coaching em você. Tô toda arrepiada aqui, lembrando de eu aplicando aquelas ferramentas em mim e pela primeira vez na vida eu sonhando, eu colocando no papel meus sonhos, eu colocando no papel a minha visão de vida, eu identificando por que que eu não, porque eu me cobrava, lembra? Por que que eu não consegui trabalhar dentro de uma empresa? Por que que aquele relacionamento na minha vida não deu certo? Ali caiu a chave, valores. E a partir dali foi uma... Gente, eu saí dali, eu tinha uma visão dentro de um ano eu estar dando palestras e eu saí da formação de coach, já fui dar uma palestra gratuita para um grupo de casais da Lareira de Pomerode, nunca vou me esquecer dessa palestra, era umas 40 pessoas, uns 20 casais, e foi a minha primeira palestra, e na minha imagem eu lá dentro da formação, a gente tinha que fechar os olhos e se imaginar, e eu me imaginei dando palestra, e aquilo aconteceu 2 meses depois, foi tão rápido, e eu lembro como se fosse hoje, eu ganhando, na minha imagem, eu fechava os olhos e eu via eu palestrando e depois recebendo flores no final. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu chorei, me emocionei e ali eu falei, gente, olha só, eu tinha acabado de aprender no coach que tudo aquilo que eu sonho e desejo acontece. E aí, vocês não imaginam quanto eu fiquei pirada com tudo isso. E aí tudo aconteceu. Claro, tem tantas outras coisas pra contar pra vocês, mas a questão é, quais são os seus valores? Hoje, aonde você está, quem você está servindo, o que você está fazendo, é possível você respeitar os seus valores? Fran, nem conheço os meus valores. Se você não conhece os seus valores, corre um risco muito grande de hoje você tá ganhando dinheiro, tá num emprego sensacional e não se sentir pertencendo, e não se sentir feliz e sentir aquela sensação que eu senti lá dentro da RBS, que é, por que tá errado? Eu tenho tudo e não tô bem. Essa é a sensação quando a gente não respeita os nossos valores. Isso você só vai conseguir através do autoconhecimento. Você só vai conseguir entrar na sua casa emocional, que é o que a gente falou nas primeiras lives, e entender quem é você, entender a sua história de vida e entender o que é importante pra mim.
E aí, a partir disso, gente, se eu pudesse dizer pra vocês, façam, reconheçam os seus valores para que a partir disso você faça escolhas assertivas. Escolhas que te levem a caminhar na direção dos seus valores vão te trazer felicidade. Não só quando você conquista um sonho, só pelo fato de você viver o seu valor no dia a dia. Escolhas que te levem a, sem você saber, porque é isso que acontece quando a gente não conhece os nossos valores. Nós fazemos escolhas que rompem. A gente vai no efeito manada, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. E aí, quando eu rompo um valor, eu gero dor na minha vida. Nós mesmas provocamos dor na nossa vida por não nos conhecermos. Faz sentido? Histórias que motivam e inspiram. Quem aí tá se identificando com um pedacinho da minha história? Eu tenho certeza que não com tudo, mas alguma coisa vai encaixar aí na sua vida. Eu quero que você pegue tudo isso e leve o que tem de bom e reflita aí sobre a sua carreira hoje, porque o fato é, a pergunta que tem que ficar é, hoje, dentro, fazendo o que você faz, servindo quem você serve, da forma que você serve, hoje, te traz prazer, satisfação, te traz sensação de propósito, de que você está aí cumprindo a sua missão, te traz uma sensação de você estar alimentando os seus valores e a sua essência, ou é um martírio quando você escuta aquela musiquinha no domingo à noite, que vai começar a sua semana e você pensa, ai, tenho que trabalhar. E aí, como é que é isso? Tá fazendo sentido? Então tá. E aí, meninas, aqui é o seguinte, nos próximos Tapas de Amor, nós vamos estar falando da saúde profissional. Se nós falamos do emocional, você que tá chegando aqui, assiste os tapas anteriores, porque agora tendo essa fala minha aqui do profissional, da saúde profissional, voltar e ouvir a saúde emocional, você vai ver como tudo tá interligado, não tem como separar uma saúde da outra, tá? E aí eu quero trazer pra vocês, então, que nós somos todas empreendedoras sem saber, já falei sobre isso, talvez hoje aí você não tinha se percebido empreendedor e líder, você é líder da sua vida, você empreende na sua vida e nos seus sonhos, e talvez você estava dormindo e deixando e acreditando que você está segura onde você está. E aí existe uma lei da entropia, gente, uma lei da entropia na física que diz assim, ó, tudo o que não melhora, piora. Tudo que não está melhorando, fatalmente vai piorar. O que isso significa? Se hoje você não está buscando na sua vida melhorar, se você acha assim, do jeito que tá bom, pode ter certeza que nos próximos dias, meses ou anos vai ter uma decadência muito grande, muito dolorida na sua vida. Porque se você não está melhorando, você, tô estabilizada. Não existe isso, a lei da entropia diz. Ou você está em crescimento e melhoria constante, ou você já começou uma queda, você já começou a cair. E o que isso significa, Fran? Significa que você precisa compreender que não importa onde você esteja, quem você esteja servindo, você é líder e empreendedora da sua vida e dos seus sonhos. Você é uma mulher que está à frente de um livro em branco, que decide o que vai escrever na sua história daqui pra frente. O que passou, passou. Eu contei a minha história, você tem a sua, tenho certeza que você lembrou de vários perrengues aí, eu tenho tantos perrengues pra contar pra vocês, mas o fato é que daqui pra frente eu posso construir, eu posso empreender de uma maneira que eu tenha consciência do meu lar emocional e dos meus valores. Hoje eu tenho duas empresas, eu tenho uma empresa com sociedade, que a Cami tá aqui, eu tô vendo, beijo maninha, com a Cami e o Miro, e que é o Instituto Invictus, pra vocês que estão chegando aqui, @Instituto Invictus é o nosso instituto que a gente promove treinamentos de alto impacto emocional. Posso contar dessa outra história agora, de como eu cheguei até o Invictus e tudo mais, numa outra live com vocês, tá? Na próxima, nosso próximo Tapa de Amor é na segunda, amanhã não vou conseguir fazer, já avisei vocês, né? E hoje eu tenho duas empresas, então, eu tenho a minha empresa, Fran Peterle, já vai fazer desde que eu saí, que eu comecei a clinicar, eu tenho essa empresa, honro demais, que era uma eu-presa, vou falar disso com vocês nas próximas lives também, o quanto que era duro eu trabalhar, fazer tudo sozinha, e eu tenho uma sociedade. Então eu posso falar aqui de coração para coração, para aquela mulher hoje que trabalhou numa CLT, porque eu sei o que é, para aquela mulher que hoje empreende sozinha e tá sentindo uma dor muito grande, e para aquela mulher que trabalha em sociedade, o que você precisa também carregar para que uma sociedade dê certo, porque hoje nós estamos caminhando aí para 4 anos de empresas, e a gente se mata, não a gente se mata, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, mas são 3 pessoas totalmente diferentes, pensando a respeito
respeito das mesmas coisas. E aí, gente, é muito bacana esse exercício, porque muitas vezes na minha vida eu escutei assim. E esses dias mesmo eu escutei uma mentora, uma pessoa que eu sigo, dizer assim: não tenha sociedade. Como assim você vai ter sociedade? E hoje eu digo o seguinte: sociedade é maravilhoso, porque você poder ter outra pessoa que sonha o seu sonho junto com você e que te ajude a dividir funções e tarefas, porque sozinho é muito dolorido, sozinho é muito rápido. Você toma a decisão, é sua cabeça, vambora. Na sociedade é como um casamento. Só que a questão é, a gente tá vivendo um mundo da bolha, né? A gente só quer ter pessoas que sejam como nós, perto de nós. A gente só quer ter pessoas que pensem como nós, concordem conosco. A questão é que relacionamento amoroso e sociedade e família é você conviver com pessoas diferentes e você aprender a colocar a sua opinião, ouvir a opinião do outro, se fazer ser respeitado, mas também respeitar o outro. E se você souber fazer esse exercício, gente, vai dar certo na sociedade, vai dar certo você ter família trabalhando com você. Por que não? Não, Fran, eu tenho exemplos pra dar de pessoas que trabalham junto, e eu tenho N exemplos pra dar de famílias que trabalham junto e dão certo. Não existem regras, isso tudo são crenças. É a maneira como você se comunica e se comporta a partir do momento que você está lidando com pessoas diferentes. E olha só como eu posso falar sobre empreender, então, agora, dentro da minha família, porque por mais que seja família, são pessoas completamente diferentes. Empreender dentro de um relacionamento, porque é juntos, só que cada um totalmente diferente um do outro, é dentro de uma sociedade, é com amizades. Como é que você empreende no seu corpo hoje? Como é que você coloca recursos e tempo na sua saúde física? Como é que você coloca recursos e tempo na sua saúde emocional, que é o que a gente falou? Você tem investido nela? Se não está investindo, vai doer, a conta vai bater. Se você não está investindo na sua saúde espiritual, se você não investe tempo e dinheiro nisso, vai doer, gente. Então nós empreendemos em todas as áreas, em todas as saúdes. Tá fazendo sentido pra vocês? Sim ou não, gente? Por favor, coloquem aqui pra mim. E aí é o seguinte, contei a minha história, abri pra vocês no Tapa de Amor de hoje saúde profissional, e as próximas lives nós estaremos falando sobre isso. Segunda-feira, eu só iniciei aqui tudo que eu tinha anotado pra falar com vocês, mas a gente vai começar e vai falar um pouquinho sobre empreender mesmo. E você que tá aqui, então, tá me ouvindo, se você deseja empreender, agora vamos falar do empreender, que é ter o seu próprio negócio, construir a sua carreira, seja como autônoma, seja abrir um negócio. Se você deseja, esteja comigo na segunda às 7 da manhã, ok? Você mulher, estou falando para mulheres empreendedoras. Que bom, Dani. Ah, mas Fran, eu tenho desculpa falar isso pra vocês, mas eu tenho uma CLT, eu sou contratada, eu sou concursada, eu não posso estar na live? Claro que pode. Eu tenho certeza que você vai levar coisas incríveis aí pra sua vida, que é o que a gente falou hoje, uma visão de empreendedor e líder dentro do nicho que você atua, ok? Mas marca suas amigas empreendedoras e vem comigo na aula de segunda, no Tapa de Amor, segunda às 7 da manhã, porque eu vou falar sobre alguns erros e acertos que a gente comete. E a partir de agora, gente, estarei me comunicando com mulheres empreendedoras. E se você é essa mulher, esteja comigo. Convide as amigas e vamos juntas, ok? O Tapa de Amor de hoje, então, tá encerrando, porque já são 7h43. Eu prometi que ia ser sempre curtinho. E eu tenho muito pra falar. E não adianta eu começar falando já sobre a motivação, como empreender usando a motivação equivocada, por que a gente pensa pequena enquanto mulher, e os primeiros que eu ia falar hoje, né? Um dos problemas que a gente tem enquanto mulher é dizer que a gente não gosta de dinheiro. Homens são muito mais ambiciosos. Hoje eu posso dizer, pra gente terminando a live de hoje, hoje eu sou muito grata. O Ju, ele sempre, como eu, era empreendedor também no ramo da música. Vou falar mais disso nas outras aulas com vocês. Mas enquanto músico, ele não se percebia como empreendedor muitas vezes, e ele estava trabalhando junto com a mãe dentro do ramo têxtil, né? E em determinado momento, ele saiu, fez esse rompimento que eu falei com vocês das aulas anteriores, deixou de ser filho para ser homem, abriu o próprio negócio, a própria empresa têxtil, hoje é empreendedor dentro da área têxtil. Só que olha só que interessante, eu sou empreendedora há muito mais tempo que ele empreende há muito menos tempo que eu. Quanto tempo, mãe, desde o acidente do Ju? Ele sofreu um acidente também, pelo acidente ele precisou 2 anos, vai fazer 3 anos. Pelo acidente ele precisou parar de trabalhar na música, né, não tinha como, ficou muito tempo debilitado, e abriu, foi
o start para ele poder abrir a própria empresa. E hoje ele chega para mim e fala, nossa, ele tem cada sonho ousado que eu chego a ter frio na barriga quando ele fala. E aqui é o seguinte, por que nós mulheres sonhamos tão baixo? Por que nós mulheres, quando a gente empreende, a gente pensa assim, ah, se eu tiver ali um dinheiro para pagar as minhas contas, sobrar, poder comprar fazer minhas viagens, sim, vamos lá, a minha motivação, né? Cuidar de mim, ainda guardar, né? Trocar de carro, já tá bom. Por que a gente não sonha alto? Por que a gente não é como o homem é? E aqui eu não tô dizendo pra vocês que isso é ruim, é maravilhoso. O Juliano, todos os dias, quando ele fala pra mim dos sonhos dele, pra mim é uma baita motivação. Meu Deus, olha só, né? Eu posso sonhar muito mais. Então, gente, nós vamos falar de tudo isso no Tapa de Amor de segunda-feira às 7 da manhã. Você tem um compromisso comigo. Se você curtiu estar aqui, você que tá entrando aqui agora, doutora Lívia, beijo maravilhosa, saudade de você. Assiste essa live desde o começo e marca a amiga empreendedora, porque nós estamos formando uma comunidade aqui, que vocês não têm noção do que tá por vir. Combinado? Beijo!